Ei pessoal, boa noite. Dando início aqui a mais uma live. Hoje com um tema muito especial. Nossa live de nutrição. Nós hoje vamos receber a Kelly Franco, nutricionista, que vai falar sobre fitoterapia. Fitoterapia é um tema muito especial. Fitoterapia da teoria à prática. É um prazer muito grande para mim estar recebendo a Kelly. Ela já está aí na sala, já vou chamá-la. Então, gente, para quem não me conhece, né? Meu nome é Patrícia Xavier, eu sou nutricionista e sou uma pessoa apaixonada por inspirar as pessoas por uma melhor qualidade de vida. Então toda a minha vida, mesmo antes da nutrição, sempre foi muito pautada nisso. E na nutrição, então, para mim, essa é uma ferramenta incrível, né, para disseminar essa ideia da qualidade de vida cada vez mais. E fazer essas lives, para mim, é uma grande chance de multiplicar conhecimento, de convidar as pessoas para olharem um pouquinho mais para si, para se apaixonarem por si mesmas e por sua saúde. E aí, gente, a fitoterapia entra de uma forma muito especial, né? Então eu vou chamar a Kelly já aqui para a sala. E olha aí, tem mais um monte de fundo musical hoje, hein? Deixa eu chamar a Kelly. Para a Kelly entrar aqui com a gente. Olá! Olá! Boa noite! Boa Tudo noite! bem, Patrícia? Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo hoje Tá, fixar o tema aqui da nossa live. Eu já tentei fazer isso várias vezes e não consegui. Vamos ver se hoje eu é vou conseguir. Da isso. teoria. Digita aqui nos comentários Isso. Aí e eu aí publico. depois você coloca embaixo, publica e clica em cima fixar. Pois é, esse fixar que não aparece para mim. Não sei aonde que está esse fixar. A minha conexão tá boa aí, Patrícia? Você tá Tá, me tá ouvindo tranquilo. bem? Tô te Tá ouvindo ótimo. bem, tô te Será vendo que eu bem. consigo fixar? Vê aí se você consegue. Aqui para Eu mim não vou. aparece esse botãozinho fixar. Será que você consegue? Vamos ver aqui. Faz uma Da tentativa aí. teoria à prática. Vamos fixar aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu não consigo fixar. Eu Não acho que é só aparece, você que né? consegue. Eu vou Para até mim não escrever de aparece. novo. Vou Mas escrever de novo. vamos ver se esse fixou aqui ou ele está andando, Mas né? eu acho que quando fixa, ele fixa lá em Mas cima, depois né? a gente vai relembrando o pessoal daí também, né? Isso, com certeza. Deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui, senão a gente já Tá. não aparece para mim esse botãozinho fixar. Não sei por quê. Enfim, tá tudo certo. Como você falou, a gente vai Ah, mas a gente relembrando. vai aprendendo com todas essas informações aí novas, né? Essas novas conexões agora, É tanta coisa para para a gente se aprender, né? interagir, para a gente fazer essa interação aí gostosa, né? Como Exato. você colocou aí para o pessoal que você é apaixonada por multiplicar esse conhecimento da nutrição. E aí eu falo, por isso que eu criei afinidade contigo, porque a gente está nesse caminho, né? De poder melhorar
a aquisição dos hábitos alimentares para a população, e aí a fitoterapia, ela ajuda muito nesse processo em complementar a parte nutricional, enriquecendo mais compostos bioativos, fitoquímicos, para a gente ter o quê? A promoção de saúde, bem como a prevenção das doenças, né? Pois é, a fitoterapia é um universo inteiro, né, Kelly? Mas antes da gente Com começar a falar certeza. sobre isso, eu queria que você se apresentasse, né? A Kelly está Uhum. aqui com a gente diretamente de Londrina, né? Esse Isso, do sotaque norte do lindo só vai logo Paraná. dizendo, né? Nós estamos fazendo a conexão entre norte e Sudeste. sul do país, né? Centro-oeste do país. Tá. Então, isso que é mais legal, né, Patrícia, da internet, né? Dessa relação. Porque a gente pode interagir, participar e conhecer novas pessoas aqui, principalmente nesse período de pandemia. Agradeço muito também a Patrícia Baldez, que nos apresentou, né? E pode proporcionar essa conexão aí entre Paraná e Minas Gerais. Delícia, né, gente? E a Uma Patrícia não delícia. veio ali, né? Patrícia no Rio de Janeiro, né? No Rio, é. Isso é muito bom. Eu falo assim, que nós somos eternos aprendizes. Quando a gente nunca tem o conhecimento máximo, a gente nunca é 100%, né? Então, conforme a gente multiplica esse conhecimento, é uma forma da gente também aprender, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente multiplica esse conhecimento, então todo mundo aprende um pouquinho mais nessas interações e participações, né? Como você disse, eu sou daqui de Londrina, sou do sul do país, sou do norte do Paraná, quase divisa com São Paulo. Trabalho já há 17 anos na área, com a fitoterapia há mais ou menos uns 6 anos especificamente, né? Tenho pós-graduação nessa parte da área clínica, então desde que eu me formei eu nunca fui para outros áreas, sabe? Eu sempre quis trabalhar com a parte clínica e hoje em dia eu tenho me dedicado mais não só com atendimentos, né? Eu sou funcionária pública, trabalho no SUS, então o foco do meu atendimento é a saúde pública. Então eu comecei a focar mais, Patrícia, em poder proporcionar para aquele paciente que as plantas medicinais, elas podem sim fazer uma grande diferença no nosso tratamento, visto que aqui é interior. Então, muitas pessoas nos quintais das suas casas, elas possuem alguma horta ou um canteiro com plantas. E na maioria das vezes, quando eu perguntava, eles desconheciam. Do mais simples, por exemplo, uma hortelã, o paciente tem em casa, mas não faz consumo. De vez em quando eu tenho lá uma dorzinha de estômago, quando eu estou indisposto, eu tenho. Então eu vejo assim, aqui como sendo interior, e acredito que é em Minas Gerais, né? Vocês também passem por isso. Então eu gosto sim de ensinar um pouco essa arte desse uso das plantas medicinais para proporcionar uma complementação. Muitas pessoas chamam a fitoterapia de uma medicina alternativa. Eu já não gosto de falar que ela é alternativa, porque daí a gente escolhe um ou outro. Mas a gente pode o quê? Complementar, como o próprio nome das políticas nacionais já dizem, né? Das práticas integrativas complementares, que é o que isso, das práticas integrativas complementares, que é aonde se enquadra a fitoterapia aqui no Brasil. Então,
eu trabalho no SUS, dou aula, então sempre tento me dedicar bastante a isso, né? Esses atendimentos, aos usos das plantas. Falo bastante sobre punk também, das plantas alimentícias não convencionais, Adoro. para os seus seguidores que às vezes não conheçam, né? A gente pode futuramente fazer aí uma live de conexão das punk, Patrícia. O que você tem de punk aí? O que você tem de punk aí em Minas Gerais? E eu falo para você o que a gente tem aqui de punk aqui no Sul. E aí a gente vai fazendo essa conexão aí bacana, né? Então, muito assim, legal. Adorei a ideia. Eu também, assim, falou de plantas, falou de ensinar, igual você disse, multiplicar esse conhecimento, isso é muito importante para nós, porque não é só a gente que cresce, mas o planeta cresce também, né? Porque quanto mais a gente utilizar esses alimentos que estão fáceis de consumo, né? E até então muito esquecidos, é o que eu falo da fitoterapia. A fitoterapia é essa utilização das plantas medicinais com esse efeito terapêutico, Patrícia, ela é ancestral. Né? Tem dados da fitoterapia dizendo que essa arte, essa utilização das plantas benéficas para a saúde, ela aqui está muito antes do surgimento até mesmo da humanidade, né? Então, por isso que a gente fala que é ancestral. Só que lá antigamente, contando um pouco da história da fito, era tido como uma medicina de curandeirismo, né? De charlatanismo. Será mesmo que as plantas fazem esse efeito? Então, conforme foi evoluindo essas pesquisas, tanto é que hoje a gente tem muitas plantas que possuem até alguns registros na Anvisa, porque todas as plantas que a gente prescreve, elas devem ter registro na Anvisa. Então, a gente tem lá formulário fitoterápico, a gente tem as instruções normativas, a gente tem memento, né? Não sei se você já se familiarizou com isso, Patrícia. Tu trabalha com fito também aí? Eu trabalho muito pouco, assim, porque a gente tem a limitação de alguns ativos que a gente só pode utilizar a partir da formação específica em fitoterapia, né? Então, esses eu não utilizo. Eu não utilizo porque eu não tenho a especialização em fito. Eu uso na prática cotidiana aqueles que não são, que a gente pode utilizar mesmo sem a especialização em fitoterapia, né? Que a gente tem isso é importante o que você abordou aí, porque assim, como a gente tem muitas nutricionistas aí que nos seguem, né? E vão estar assistindo essa live depois, a gente pode até esclarecer isso, né? A fitoterapia, ela começou a ser utilizada, né, como uma parte de atuação do nutricionista em 2007, com a resolução 402. E aí depois, nessa resolução, foi falando das prescrições, que o nutricionista poderia fazer a prescrição por via oral, de infusão, de decocto, maceração, né? E aí depois, em 2013, a gente teve uma nova resolução, que é a 525, depois ela foi atualizada pela 556 em 2015. E aí, quando teve essas atualizações, pessoal, o que aconteceu? O nutricionista, ele passou o CFN, ele passou a exigir do nutricionista que para trabalhar com a fitoterapia, ele necessita de ter uma pós-graduação, ou mesmo que não tenha pós-graduação, ele tem que ter um título de especialista em fitoterapia pela Asbram, Patrícia. Então, para fazer o título de fitoterapia, de especialista pela Asbram, não necessariamente tu precise
de ter a pós-graduação, porque você tem que fazer a prova e contar pontos. Então, quer dizer assim, que você tendo a pós-graduação, na hora da sua titulação, ela vai contar um pouco mais de pontos, né? Então, a gente pode, até 2015, a gente poderia prescrever, né, só com a pós-graduação registrada pelo conselho, e aí de 2015 para frente a gente tem que fazer essa prescrição. Quem tem a pós-graduação depois de 2015, né, tem que fazer a prova de título de especialista pela Asbram para poder fazer essa prescrição. E aí, esse ano, a gente teve, né, uma grande evolução, que a gente teve uma nova resolução que mostra, né, a 656, que aí veio um grande murmurinho, né, falando, onde atualizava essas prescrições. Com relação à fitoterapia, não mudou muita coisa. O que mudou é que a gente pode fazer a prescrição de compostos bioativos, né, de maneira isolada, mas porém que o nutricionista ele tem que sim justificar, né, a sua prescrição. Por que eu estou prescrevendo esse composto bioativo, né? Por que eu estou fazendo essa prescrição? Então, com relação à fitoterapia, com essas regras, não mudou muita coisa. Mudou aquilo que a gente pode sim prescrever, de suplementações, de enzimas e tudo mais, né? Então, seria interessante também, Patrícia, agora que a gente falou, né, mas o nutricionista ele pode prescrever, né, infusão, decocto, maceração. Aí muitos nutricionistas, né, quando eu vou dar palestra em algumas faculdades, perguntam assim para mim, mas daí a gente só pode prescrever chá? Aí eu falo assim, ainda bem que a gente pode. Aí eu falo, ainda bem que a gente pode prescrever chá, porque aí vem aquilo que a gente estava interagindo nos bastidores antes da gente chegar aqui nessa live, né? Que são os mitos e as verdades sobre a fitoterapia. Porque às vezes a gente pensa assim, mas chá não vai ter resultado. Mas só chá, né? Só infusão, mas aí que tá. Com essa infusão, no tratamento, complementando essa parte de comida de verdade, que a gente já faz todos os dias com o paciente, pode trazer muito mais efeitos benéficos ou efeitos maléficos. Então, se o profissional não sabe fazer... Me preocupa muito essa questão, porque... eu acho que, por um lado, tem essa ideia de que talvez o chá não vai fazer um efeito tão positivo, mas também uma ideia de que pode usar chá, assim, à vontade, de qualquer maneira, porque não vai interferir tanto assim, né? Isso me preocupa muito, porque existem compostos, sim, e que podem trazer benefícios ou malefícios, dependendo da condição do paciente, né? Dependendo daquela situação específica. E aí eu falo, gente, o pessoal usa chá como se fosse água, assim, como se fosse a coisa, né? Que não tivesse nunca... se é natural, não vai fazer mal. Se é natural, é seguro, né? Então, não é bem assim, porque na fitoterapia, eu falo assim que é até mais difícil trabalhar com o fitoterápico do que trabalhar realmente com o medicamento alopático. Visto que muitos medicamentos que são utilizados hoje, eles são oriundos de quem? Das plantas medicinais. Por exemplo, o ácido salicílico que a gente tem hábito de utilizar, que as pessoas vão lá e compram na farmácia sem prescrição médica e utilizam tanto para dor, para febre e até para afinar o sangue, né? Ele é oriundo de uma planta chamada de Salix alba, né? Então, a gente tem que pensar no efeito que toda planta medicinal, a gente tem um bendito de um nome chamado de farmacocinética e farmacodinâmica.
Então, toda planta, pessoal, ela tem interação medicamentosa, interação com alimentos, ela tem efeitos colaterais, ela tem reações adversas. Então, imagina quando a gente utiliza tudo isso. Quando eu estava anunciando a live, Patrícia, eu coloquei uma caixinha e teve muitas perguntas, né? E aí, conforme a gente for conversando agora, eu quero esclarecer um pouco dessas caixinhas também. E aí, algumas pessoas colocaram, não sei se você colocou caixinha e pode comentar as suas perguntas também. Uma pessoa chegou para mim e perguntou assim... E o chá 30 ervas realmente faz benefício para a saúde? O que você tem a dizer? Aí eu falei assim, Deus abençoe quem toma o chá de 30 ervas. Deus abençoa sempre, né? Por quê? Imagina o caminho de 30 ervas dentro do nosso organismo. Algumas a gente pode estar utilizando em limites maiores, em dosagens maiores, então promovendo até alguma toxicidade. Então, pensando que toda planta ela tem interação medicamentosa com alimento, efeito colateral, efeito adverso, contraindicação. Então, imagina eu tendo tudo isso de 30 plantas ao mesmo tempo e pensando também que tudo que a gente come, que a gente bebe, o que vem de poluição, da maquiagem que a gente utiliza, os agrotóxicos do dia a dia, tudo que entra em contato, tudo dos cheirinhos que tem nos carros, né, do cheirinho que a gente passa, né, na nossa casa de desinfetante, tudo isso aí tem toxinas que não são interessantes para a gente. E a gente tem o nosso sistema de detoxificação hepática que promove uma autolimpeza no nosso fígado, no nosso organismo. Então, a gente, para eliminar essas toxinas que entram em contato com a gente, essas toxicidades, a gente tem que pegar uma substância que é lipossolúvel, passar por uma biotransformação no fígado, para ela se tornar uma substância hidrossolúvel, para ela ser eliminada através das fezes e eliminar através do soro, dos rins e chegar na urina. Então, o que é isso? Esse processo de detoxificação hepática, que a gente tem lá as enzimas de fase 1, de fase 2, né, Patrícia, que a gente estuda tanto na parte da nutrição. Como que a gente vai fazer essa limpeza? Então, imagina, eu já tenho um monte de agrotóxico no corpo, eu tomo bebida alcoólica, tomo medicamento... só como porcaria, fast food, junk food, e aí vou de quebra e tomo quem? Chá de 30 ervas. E ainda tem a interação entre as ervas, né? Que a gente falou da interação com medicamento, com alimento, e entre as ervas. Então, assim, é trabalho demais, é sobrecarga demais para o nosso organismo. Muita. Né? Aí tem gente que fala, mas eu passei mal, ou não me deu resultado, eu não vi resultado nenhum. Então, veja, na fitoterapia a gente fala bastante de sinergismo fitoterápico. O que é esse sinergismo? Um composto bioativo, né, um CBA, um fitoquímico, ele pode potencializar ou não o efeito de outro, que é isso que você disse. Então, imagina se eu já tenho um fitoterápico que ele promove, por exemplo, vamos supor que ele promove lá uma ação colerética e colagoga, certo? Aí, por exemplo, lá dentro dessa planta tem Cinaris colimus, tem alcachofra, que é colerética, que é colagoga, ou seja, que ajuda na liberação de bile e ajuda na produção de bile para fazer o processo de digestão e melhorar aí essas funções do organismo e até que o pessoal usa para emagrecer. Mas vamos ver lá, tem lá. Só que aí, dentro dessa planta, ela também tem a Baccharis trimera, por exemplo, a carqueja, que tem o mesmo efeito. E aí, um vai potencializar o outro.
Só que aí, Patrícia, a pessoa, esse paciente, ele não sabe que ele tem pedra na vesícula. E aí ele colocou lá 2 plantas que estimulam essa vesícula e essa bile para poder funcionar. O que vai acontecer com ele? Vai começar a dar dores, porque daí ele já tem colilitíase, ele tem pedra lá na vesícula. E aí o que vai acontecer? Pode gerar até uma obstrução desses ductos colédocos e vir a ter que fazer o quê? Uma cirurgia de emergência. Por conta de um chá, um chazinho. Um chazinho inofensivo. Inofensivo. Outra coisa que a gente... Olha, eu gosto de dar muito exemplo para mostrar para pessoas. Outro chazinho inofensivo, Patrícia, que o pessoal costuma tomar bastante. Tem ideia? Aí em Minas Gerais, não sei se o pessoal toma. Aqui o pessoal toma muito. Chá do que será? Camomila. Camomila, demais. Camomila, o pessoal toma muito aí? Aí o pessoal toma bastante chá de camomila. Ai, mas chá de camomila não faz mal para ninguém, capaz. Então, o que é? Chá de camomila, Matricária recutita ou Matricária camomila, que a gente chama em termos, né, botânicos. Então, o que a gente usa dessa planta, né, da camomila? A gente usa as inflorescências, as partezinhas aéreas. Então, qual é a indicação geral dessa planta, da camomila? Normalmente as pessoas utilizam como antiespasmódico ou calmante, né? Com ação ansiolítica. Isso. E aí, o que as pessoas não sabem é que ela tem um grande potencial ansiolítico. Por quê? Porque ela é capaz de se ligar aos receptores de GABA, né? Tanto os nutrientes, a apigenina que tem lá, ela se liga, né? Esses compostos bioativos se ligam nesses receptores de GABA. Então, imagina a pessoa que já toma um ansiolítico forte, Patrícia. E aí... Ela já toma todos os dias um ansiolítico. E aí ela vai estar lá e toma o chá de camomila. Ai, que ele é inofensivo, ele toma. E aí, o que será que pode acontecer com esse ansiolítico que ela já toma? Ele pode até fazer o quê? Potencializar esse efeito do ansiolítico e gerar até uma possível psicose no paciente. Por quê? Porque ele tomou um medicamento que é ansiolítico, vai lá e toma mais um, então a pessoa vai ficar o quê? Extremamente sedada. Só que o que a gente não pensa das plantas medicinais é que sempre a gente tem contraindicações. Então a gente trabalha na fitoterapia com eficácia e segurança. Como que a gente sabe disso? Através dos estudos, através das pesquisas. Então, por isso que quando a gente vai prescrever um fitoterápico, a gente tem que saber o que tem de registro, o que na Anvisa eu posso registrar, porque ainda tem os fitoterápicos de só prescrição médica, né? Que nutricionista não pode prescrever. Então, a gente tem que saber de tudo isso, que aquele paciente, eu falo assim, para todo mundo quando eu explico sobre fitoterapia, que eu indico fitoterapia para pessoas que são saudáveis, que estão ali para prevenção ou com patologias leves. Aqueles indivíduos que são muito complexados ou que são polimedicados, já evito. Igual o processo, já evito. Por quê? Lembra do processo que a gente estava falando, da biotransformação hepática, da detoxificação? Imagina aquele monte de medicamento, um monte de coisa, sobrecarga que vai vir para o organismo. Então, hoje eu tenho trabalhado bastante com oncologia. Então, quando as pessoas falam assim para mim, mas doutora, me passa um chá? Aí eu falo assim, vamos tentar evitar o máximo de chá. A gente vai utilizar plantas medicinais em casos pontuais, quando a gente trabalhar esses estudos de eficácia e segurança para o tratamento. Por exemplo, uma das plantas para oncologia que mais dá essa eficácia e segurança é o gengibre para náuseas e vômitos.
né? E a camomila em doses menores para até trabalhar mucosite e ser antiespasmódico. Mas voltando nesse caso da camomila, Patrícia, você pode me interrompendo aí também, viu, Patrícia? Pode me interrompendo. Não, pode deixar. Até aproveitar o gancho que você vai voltar na camomila, e aí eu queria que você fizesse uma observação a respeito do uso da camomila e de outros chás calmantes para as gestantes. Isso, então, a contraindicação para gestante e para lactante, ou seja, para gestante e para quem amamenta, para as plantas medicinais, elas devem ser o quê? Suspensas. Ou só serem autorizados por quem realmente prescreve fitoterapia, porque daí vai estar analisando todo o geral. Então, perguntar para o médico, perguntar para o nutricionista, fazer esse acompanhamento com um nutricionista que trabalhe com fitoterapia, ou um enfermeiro que trabalhe com fitoterapia, fisioterapeuta. A gente tem vários outros profissionais da área da saúde que também prescrevem fitoterapia, né? Então, sempre trazer essa concepção que a autoprescrição, ela deve ser evitada. Então, voltando para o lado lá da camomila, que a gente pensa que é inofensivo, mas a camomila, Patrícia, ela pode ter interação, primeiro, com os medicamentos que eu vou falar, que a gente já comentou, do ácido acetil salicílico, do AS, ela faz interação com a AS, então ela pode até potencializar. Outra coisa que ela faz interação, por exemplo, com um medicamento chamado de tamoxifeno. Tamoxifeno, mulheres que estão em tratamento de câncer de mama utilizam muito tamoxifeno. Então, o que ela faz com tamoxifeno? O chá de camomila, ele tem uma competição pelos receptores de estrogênio. E aí, o que acontece? O tamoxifeno, ele também utiliza essa linha. Então, se eu utilizo o tamoxifeno junto com um chá de camomila indiscriminado, a mulher que está fazendo a quimioterapia, utilizando o medicamento, né, para melhorar nesse período de câncer de mama, ela vai ter o quê? O efeito do medicamento diminuído porque ela tomou o chá de camomila, né? Isso é em altas doses. Lembrar então, que da interação é importante exatamente porque ela pode reduzir o efeito de um medicamento que a pessoa precisa naquele momento, né? Sim. Então, tanto ela pode reduzir... Então, todas as plantas, elas fazem isso. Então, é a mesma coisa que um medicamento comum, né? É a mesma coisa que um medicamento alopático. Ele também faz outros tipos de interações, ele também faz efeito colateral, então, também faz efeito da planta medicinal. Então, gente, esse ditado de que se é natural, ele é mais seguro, porque hoje teve até uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, falando que de 65% até 85% em média da população brasileira, ela utiliza as plantas medicinais. Por quê? Por ser de fácil acesso, baixo custo, por não ter acesso também a muitos medicamentos que são caros, então eles começam a se fazer a autoprescrição. E aí é isso que você falou lá desde o começo, que a gente tem que ficar com o quê? Muito preocupado, porque isso tudo pode ocasionar uma superdosagem, essa interação com outros medicamentos, com os alimentos, com a própria planta, dar efeito colateral, ter esse efeito adverso. E lembrando que, Patrícia, que fitoterapia, ela está muito bem relacionada com o quê? Com a posologia. Então, o que a gente fala? Por que você fala isso, Kelly, posologia? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho colocado, eu uso açafrão. Porque daí a gente fala, o açafrão, a cúrcuma longa, ela é ótima, é maravilhosa, é anti-inflamatório, vamos colocar na comida. Aí fala assim, mas eu tenho problema, dores articulares, eu tô colocando o açafrão todos os dias na minha comida, mas eu não vejo efeito. Mas lógico que a gente vê efeito sim.
A gente só não vai ter essa função da fitoterapia, de utilizar a cúrcuma longa como fitoterápico. A gente está utilizando uma parte que a gente chama hoje de fitogastronomia. A gente está trazendo para a gente os compostos bioativos para alimentação, que são importantes. Só que, ó, o próprio nome já diz, fito, planta, terapia, né? Terapia. Então, é uma terapia através das plantas. Então, o que quer dizer terapia? É do mesmo jeito quando a gente vai na fisioterapia, quando a gente faz psicoterapia, terapia ocupacional. A gente tem que ter uma constância. Por isso que eu falo que envolve a posologia. Porque a posologia, ela envolve a dose, a frequência, a duração do tratamento. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, que não é só uma raspinha. Ah, lá, raspei um pouquinho de açafrão na comida. Não é bem assim. A gente precisa ter uma quantidade específica e uma frequência específica dessa planta também. Porque senão daí a gente não pode dizer que é fitoterapia, né? E mesma coisa da utilização isolada. Por exemplo, no próprio significado da fitoterapia, que a gente trabalha, né, na Anvisa, ele já fala assim, o que é a fitoterapia? É a utilização das plantas medicinais que podem ser orientais, ocidentais, ou seja, nacionais e internacionais, administradas em suas diferentes formas farmacêuticas, que a gente pode falar sobre algumas daqui a pouco também. Dentre essas diferentes formas farmacêuticas, que não sejam utilizadas em substâncias ativas isoladas, mesmo ela sendo in natura ou a partir de uma droga vegetal. Então, tem muita gente que comete esse erro. Ai, os estudos mostram que a curcumina é boa, então eu quero prescrever só a curcumina. Só que aí a gente tem uma coisa chamada de fitocomplexo. Às vezes essa curcumina, ela só tem efeito, Patrícia, se ela estiver naquele ambiente da própria planta, com os outros curcuminoides, porque a gente tem vários outros tipos, a gente tem os polifenóis, tem cumarinos, carotenoides. Então, todo esse fitocomplexo, ele vai gerar o quê? Uma eficácia terapêutica para essa planta. Você sabe o que me preocupa um pouco também, Kelly? É que de vez em quando sai uma moda de um chá, né? De vez em quando sai lá um chá maravilhoso, sensacional, milagroso. E aí as pessoas começam a usar muito daquele chá. Às vezes tomam aquele chá o dia todo, por tempo indeterminado, aquele mesmo chá. Não tem uma indicação, um acompanhamento, uma orientação, e usam aquele chá, aquele mesmo chá, por tempos e tempos, né? Então, assim, é aquilo que você estava falando, tudo tem uma prescrição, né? Não é porque é chá que eu posso tomar litros e litros do mesmo chá por um longo tempo. Isso pode sobrecarregar muito também o organismo da pessoa. Né? Sim, tanto fígado quanto rim, coração, né? Podem ser sobrecarregados. Então, isso é muito importante da gente frisar sempre quando trabalhar a fitoterapia, que a gente tem que ter dosagens específicas. Então, o nutricionista, fitoterapeuta, né, que prescreve a fitoterapia, ele vai fazer um receituário, a parte mesmo sendo a indicação de uma infusão ou decocção, ele tem que fazer um receituário, Patrícia, à parte, explicando para o paciente quanto de planta que ele vai utilizar, quanto de água, o modo de preparo, quantas vezes por dia ele vai utilizar isso e a duração desse tratamento.
Do mesmo jeito, quando a gente faz uma prescrição para vitaminas, para minerais, então ele tem que explicar, prescrever esse chá bem certinho para o paciente. Então, por exemplo, a maioria das plantas, a gente costuma colocar assim, da parte de infusão, de decocto e maceração, que o pessoal tem bastante dúvida. Então, a infusão, pessoal, o que é infusão? Quando a gente esquenta a água, a gente pode, Patrícia, esclarecer isso para os nossos seguidores? Claro, com certeza. Eu vejo muitas dúvidas aí do pessoal. Então, como que a gente pode esclarecer para os nossos seguidores e aí pacientes também que entrarem aí nas redes sociais? A infusão, ela é feita em plantas com partes moles, inflorescências, folhas moles, né? Então, como que a gente faz? Esquenta a água, né? Deixa a água ferver, coloca a planta lá numa xícara, por exemplo, e verte a água e abafa, né? Verte a água e abafa. Só que aí, o que a gente tem que pensar assim? Algumas plantas, Patrícia, a gente tem que tampar e outras a gente tem que deixar aberto. Por exemplo, da camomila que a gente está explicando aí agora. A camomila, ela tem muitos óleos essenciais, ela tem muitos monoterpenos, terpenoides, né? Que são interessantes para a gente. Só que aí, o que a gente fala? Quando deixa ela aberta, esses óleos essenciais, eles vão evaporando. Então, para a camomila, seria interessante, a gente coloca as inflorescências, verte a água. Então, normalmente, como que a gente faz? Em torno de 2 gramas da planta para 100 a 150 ml de água, em uma xícara. Verte a água, deixa ali por 10, 15 minutos, abafado, para que os monoterpenos não se evaporem. Já no caso, por exemplo, da Passiflora incarnata, que é do maracujá, a gente não pode deixar ele abafado. A gente tem que deixar aberto. Porque nas plantas, nas folhas, né, que são feitas o chá, ela solta algumas toxinas. Então, para a gente não ficar com essas toxinas retidas, a gente tem que deixar ela evaporar. Então, verte a água e não tampe. Deixe aberta para essas toxinas evaporarem. Então, por isso que a gente precisa estar ali bem alinhado para poder prescrever certinho para o paciente. E o decocto, Patrícia? E a decocção? Como é feita? Você passar pela decocção, é interessante, assim, ter essa clareza de que, através desse exemplo que você deu, né, agora, do maracujá, de que a planta, ela também tem toxicidade, né? E que a gente deve usar da forma correta para a gente não absorver essa toxicidade também. Isso. Né? Então, assim, não é para ficar com medo de tomar chá. Como é que é? Não é para ficar com medo de tomar chá, mas antes de tomar chá de maneira indiscriminada, pergunte para alguém que saiba prescrever, ou pesquise, né, nas redes. Eu fico em termo, né, em ponto de interrogação, porque às vezes o Google também passa um pouquinho a perna na gente, né? Mas em algumas informações. Então, assim, procure alguém. Tome o chá de acordo com a sua prescrição. Se você for no nutricionista, pergunte bastante. Uma pergunta que eu ouço muito falar, por exemplo, do chá verde, da Camellia sinensis, que é maravilhosa, né? Eu falo assim que a Camellia sinensis, ela, com potencial antioxidante, anti-inflamatório, é muito interessante da gente utilizar na nossa rotina. Mas as pessoas me perguntam muito, mas a Camellia sinensis não aumenta a pressão? Aí eu falo, você é hipertenso? Não. Então por que você vai ter restrição de tomar o chá verde? Você só vai ter benefícios. Então, ao mesmo tempo, o que a gente tem que pensar é que em doses seguras não faz nada. Em doses seguras, ele não é hipertensivo.
mas ele não chega a ser hipertensivo, tá, Patrícia? É que como ele tem uma ação cardiotônica, e às vezes os hipertensos já tomam esse medicamento, então às vezes ele pode potencializar ou se utilizar em grandes doses, por ele ser estimulante, vai acabar aumentando sim um pouquinho da pressão. Só que com interação medicamentosa, o chá verde ele vai fazer em doses altas, ele faz interação com anticoagulantes e antiplaquetários. Então, por exemplo, paciente que faz utilização de varfarina, não é interessante de estar utilizando o chá verde, né? Então, o chá verde ele também pode ser realizado na forma de infusão. Aí, seguindo a nossa sequência que a gente estava explicando, da parte da decocção. Então, a decocção é para as partes das plantas duras. Lembrando que o que é importante a gente desmistificar também, que às vezes a gente tem plantas, Patrícia, que a gente pode... Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá me ouvindo? Tá. Que às vezes a gente tem plantas que podem ter pesquisas de utilização da planta inteira. Então, tem pesquisas que usou folha, tem pesquisas que usou raiz, tem pesquisas que usou broto, tem pesquisa que usou caule. Então, a gente sempre tem que ficar antenado dos efeitos terapêuticos com relação a essas pesquisas aí, né? Então, por exemplo, quando você vai utilizar uma planta que vai ser o uso de raiz, a gente tem que deixar fervendo na água, então coloca a mesma quantidade que a pessoa prescreveu, em torno de 2 gramas, para tantos ml de água, em torno de 200 ml de água, porque daí, querendo ou não, 50 evapora, fica em torno de 150. Deixa ali em torno de 10, 15 minutos, e aí coa e toma essa infusão. Beleza. E aí, a dúvida que a população mais tem, Patrícia, é com relação à maceração. O que será que seria, né? Será que seria? O que será que vem a ser a maceração? Você tem ideia, Patrícia? Como que você faz a maceração aí? Minha mãe adorava tomar, ela gostava muito de tomar boldo macerado. Então, colocava ali um pouquinho na água, né? E socava ali um pouquinho, e aí aumentava a quantidade de água e deixava um tempozinho para poder exatamente a planta soltar ali os princípios ativos dela. Isso mesmo. Então, a grande dúvida da população é essa, né? Que a maceração não é a gente só ficar ali moendo essa planta e utilizar. A maceração é a gente pegar uma planta rasurada, então você pode só cortar a planta mesmo, né? E colocar na água em temperatura ambiente. Então, você colocou a planta em temperatura ambiente e aí você vai utilizando essa água. Então, aquilo que a gente faz hoje, por exemplo, numa água saborizada, é uma forma de utilizar a fitoterapia em uma forma farmacêutica de maceração. Existem outras formas farmacêuticas que a gente pode utilizar aí. A gente pode utilizar planta em pó, em extrato seco padronizado, e aí o profissional ele tem que, né, tá mais na forma de spray. Então, o que as resoluções do CFN, elas trabalham com a gente, assim, no geral, pode utilizar na forma de pomada, de óvulo, de supositório. Só que o nutricionista, ele não pode prescrever em outras formas que não for via oral. Então, o nutricionista, ele só pode prescrever em forma de via oral, tá? Então, cápsula, comprimido, draja, né? Xarope, tintura, isso tudo a gente pode estar realizando com o paciente, sendo de via oral, né? E aí, assim, o que é interessante da gente sempre observar
esse processo da fitoterapia, que o sinergismo, às vezes a pessoa chega para você e fala assim, mas essa planta não faz bem para tal coisa? Por que você colocou ela no meu plano alimentar? Aí eu explico que uma mesma planta, ela pode ter várias outras funções no organismo. Então, às vezes eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a Quirocline satureoides. Quem será que é essa? Quirocline satureoides. Essa é bem gostosa e que a população normalmente costuma dar para bebezinho, Patrícia. A Quirocline satureoides. É a macela. Ah, é a macela. Macela. A macela, ela tem um tropismo por vias respiratórias. Então, a população utiliza muito naquela síndrome do bebê chiador. Quando o bebezinho está lá muito chiando, está com muita produção de buco. Então, ela tem esse tropismo por vias respiratórias. Só que a Quiroclines, ela é muito anti-inflamatória, ela tem apigenina, que é uma substância muito bacana, porque ela ajuda, né, a diminuir as espécies reativas de oxigênio, então é muito interessante para esse combate da oxidação e dos radicais livres, então ela se torna muito antioxidante também para a gente. Então o que faz? Ela pode servir em todas as outras doenças que são inflamatórias ou doenças que a gente precisa de ações antioxidantes. Então, muitas pessoas, por exemplo, que têm até síndrome do intestino irritável, a gente também pode fazer essa prescrição da macela, porque ela vai fazer essa neutralização, ela vai melhorar tanto essa via anti-inflamatória, ela vai melhorar a via antioxidante, então vai trazer mais efeito, mais benéfico quando o paciente está em crise de síndrome do intestino irritável também. Outra pergunta, Patrícia. Você quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Você já percebeu que eu falo demais. A gente tem que ficar antenada com o tempo também. Nosso tempo, nós estamos com 9 minutos. Ah, tá. Então dá pra a gente ir esclarecendo no final. Outra coisa que eu queria comentar, Patrícia, é com relação a alguns fitoterápicos com efeito laxativo. O que você costuma observar aí em Minas Gerais? O que o pessoal utiliza bastante aí para ter efeito laxante? Para laxante, deixa eu lembrar aqui o que o pessoal usa aqui. Lembrando que, olha que bacana, Dalina. Isso, utiliza bastante. Marcela. Ela é muito bacana mesmo quando o indivíduo está em crise, com dor, né? Tá com gripe. Agora, né, nesse período de Covid, é bem importante da gente falar também, né? Para ajudar nessa desobstrução de vias aéreas. Pode utilizar, Kelly? Eu falo assim, tudo que venha a contribuir no nosso processo de saúde, é lógico que a gente sempre tem que pensar na parte da prevenção, né, Patrícia? Eu falo que a fitoterapia, quando o paciente vem para a gente, o que mais a gente quer, até mesmo na utilização dos fitoterápicos na gastronomia, então de você utilizar coentro, né? Da gente utilizar lá erva doce, menina do céu, cominho, né? Que o cominho, a gente pode ter duas formas de prescrição, alcarávia ou caruncarve, né? E aí, esse cominho, ele ajuda muito, Patrícia, até na melhora das microvilosidades intestinais. Ela faz uma proteção, porque ela estimula as células de Goblet a produzirem mais mucina. Então, ela vai proteger mais as microvilosidades intestinais de uma ação de bactérias patogênicas, por exemplo. Então, veja, a gente pode... É importantíssima para o nosso intestino, né? Para o nosso sistema imunológico. Sim.
principalmente. Não, eu falo que a fitoterapia ela pode utilizar muito, para ser muito utilizada para esse fundamento de via, né, de trato gastrointestinal. Então, desde a boca até ânus, a gente tem muitos fitoterápicos que vão ajudar a gente nesse processo, né? Então, para intestino, desde que a gente pode utilizar de alho, de cominho, de alecrim, da boswellia serrata, de Ganoderma lucidum, menina do céu, o açafrão, né? Como a gente estava falando aí, para intestino, o açafrão, além da potencialidade anti-inflamatória e antioxidante, a gente também percebe que quando a pessoa utiliza mais açafrão, mais a cúrcuma longa, ela também tem um efeito emoliente, ela tem um efeito umectante. Então, o que ela faz? Ela atrai mais água para o cocô. Então, o cocô, ele tende a ficar mais molinho. Então, não deixa a pessoa sofrer de constipação também. Então, isso é muito importante da gente fazer. Mas essa parte que a gente estava comentando, aqui no Paraná, por exemplo, eu vejo muito uso indiscriminado de laxantes. Laxante na farmácia, ele é um dos remédios mais... Isso mesmo. Laxante. Isso. Mais utilizado. E aí a pessoa vai lá e toma sene, né? A sena alexandrina, ou também pode ser chamada de cássia angustifolia. E aí o pessoal toma chá de sene assim, ó. Indiscriminado, igual água. Ai, meu intestino não está funcionando. Só que a pessoa ela não foi avaliar por que o intestino não está funcionando. Porque o que ela fez para o intestino estar parando de funcionar? Será que o intestino ele já tem uma motilidade mais lenta, que isso pode ser do organismo mesmo, característica da pessoa, mas também pode ser uma reação, um efeito colateral de medicamentosa, alguns efeitos de próprio dia a dia, de hábitos alimentares, baixa fibra. Isso, desbiose, cibo, né? Isso mesmo. E aí a pessoa vai lá, toma sene indiscriminadamente, ou usa cáscara sagrada, né? A Rhamnus porciana. Por que eu falo? Ou aloe vera, Patrícia? Aloe vera também, a babosa. O pessoal também utiliza a babosa indiscriminadamente. Eu já tive paciente que pegava a babosa. Gente, não é para fazer isso, tá? Nós estamos explicando para não utilizar esses fitoterápicos de forma indiscriminada e eu já vou explicar por quê. Tanto a babosa, quanto o sene, quanto a cáscara sagrada, Rhamnus porciana, elas são ricas em um composto... Tá, só vou terminar de falar esse. Ela é rica em antraquinonas. E essas antraquinonas, pessoal, o que elas fazem? Elas promovem uma diarreia paradoxal. O que quer dizer isso? Elas destroem, elas matam as microvilosidades intestinais. Então, por isso que ela dá uma diarreia osmótica por conta dessa destruição das microvilosidades intestinais, que é extremamente nociva para o nosso organismo, porque daí vai estimular mais casos de desbiose, de cibo, de hipercontaminação, de crescimento bacteriano. Então, veja, está nas nossas mãos e aí o intestino ele vai funcionar cada vez menos mesmo, porque tudo aquilo ele necessita de fatores que vão melhorar essa estimulação e não piorar. Então, o que a gente tem que fazer o máximo possível é evitar essas plantas que são ricas em antraquinonas, né? Então, a gente vê isso, como eu estava dizendo para ti. Eu já tive paciente que pegava a babosa, a aloe vera, cortava, né? Congelava para ela ficar mais durinha, não ficar gosmenta, cortava e introduzia no ânus como se fosse supositório para estimular a diarreia. E aí a pessoa não funcionava, o intestino não funcionava. Então imagina, até a gente reestruturar novamente essas microvilosidades intestinais, a pessoa tem que, trabalhar muito com comida de verdade, com probiótico, com substâncias que vão fazer
esse crescimento da flora intestinal com ácidos graxos de cadeia curta para produzir bastante butirato, propionato, acetato, enfim, para a gente reconstruir essa microvilosidade intestinal vai dar um trabalhinho muito forte. Então, por isso, pessoal, não utilizem, né? A gente já está entrando na reta final da nossa live, então, por isso que não utilizem o uso indiscriminado e sem prescrição da fitoterapia. A fitoterapia, ela é uma ciência, uma pseudociência muito linda, né? Que a gente complementa muito o nosso dia a dia, então a gente tem que utilizar dessa ciência que ajuda muito a gente com sabedoria. Essa é a dica principal que eu quero deixar aí para vocês. Kelly, quero te agradecer imensamente. A gente está com 10 segundinhos aqui só para terminar. Muito obrigada a todos que tiveram. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite.